Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, para pensar um pouquinho. O fato da gente pegar um livro, ler esse livro, memorizar algumas partes, da gente pegar um objeto, jogar para cima, pegar ele, ou então a gente pegar uma música que a gente gosta, colocar e começar a apreciar essa música. O que esses fatos possuem em comum? Qual é o sistema que torna tudo isso possível? Pensou? Se respondeu que é o sistema nervoso, está correto. Galerinha, o sistema nervoso, ele tem o controle do nosso corpo. É por meio dele que o nosso corpo exerce todas essas funções de controle, de exercer movimentos, raciocínio, memória e até mesmo das nossas emoções. Quer saber mais sobre o sistema nervoso, as suas subdivisões e o seu funcionamento? Se liga nessa aula que está começando agora. Bora lá! Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre sistema nervoso. Essa aula é uma aula cheia de detalhes, é uma aula que requer bastante atenção. Por quê? Porque justamente o sistema nervoso, ele é o sistema responsável pelo controle do nosso corpo. Então, vamos definir o que é esse sistema nervoso. Ele nada mais é do que um conjunto de órgãos que tem como função conduzir os impulsos nervosos de maneira a controlar o nosso corpo. Só que o controle do nosso corpo, ele não é realizado apenas pelo sistema nervoso. Ele também tem um outro tipo de controle por um outro sistema, que é pelo sistema endócrino. Então, tanto o nervoso quanto o endócrino, eles têm essa função de exercer o controle do corpo. Porém, o sistema nervoso, ele se dá o controle, né, por meio de impulsos nervosos e esse controle é mais rápido, imediato. Enquanto que o sistema endócrino, ele é mediado por meio de produção de hormônios e a atuação dele ela é lenta, gradual, mais lenta, tá? Então essa é a grande diferença entre esses dois sistemas. Bom, falando especificamente sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele apresenta divisões, então ele fica mais fácil para a gente entender e estudar esse sistema. Então o sistema nervoso, vamos dividir ele aqui ó, em sistema nervoso central, que nós, né, nessa aula, muitas vezes vocês vão ver que eu vou abreviar como SNC, né, de Sistema Nervoso Central, tá? E ele é dividido também em Sistema Nervoso Periférico, abreviado para SNP, tá? O Sistema Nervoso Central, ele tem duas partes principais. Ele tem a parte do encéfalo e a parte da medula espinhal, ou medula espinal, né, como algumas vezes aparece escrito em alguns materiais. Já o sistema nervoso periférico, ele também tem duas subdivisões, que é o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. Por sua vez, o autônomo também tem mais duas divisões, que é o sistema nervoso periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, tá? Aqui do lado eu coloquei para vocês um esqueminha que mostra como que se dá essa divisão. Então o sistema nervoso, ele se divide aqui ó, em central e periférico, tá? O periférico, né, ele vai ser dividido em autônomo e somático, e o autônomo também tem duas divisões, o simpático e o parasimpático, tá? Aqui eu não coloquei nesse esquema o central, mas o central, né, é só duas partes principais que a gente vai estudar logo em seguida, do encéfalo e da medula espinhal. Bom, vamos continuar que a gente tem bastante coisa para falar. Antes da gente propriamente entrar nos órgãos que compõem esse sistema, vamos falar das células que compõem, né, o tecido nervoso. Ah, essas células a gente já falou sobre tecido, quando a gente falou sobre tecidos. Sim, nós falamos, né, em tecidos, a gente comentou sobre o tecido nervoso, consequentemente o neurônio e as células da glia. Mas cabe aqui a gente relembrar, né, como que são, né, essas células, para que a gente possa entender todo o processo, né, de condução do impulso nervoso e funcionamento então desse sistema. Bom, gente, vocês já sabem então que a principal célula do nosso tecido nervoso, do sistema nervoso, ela chama-se neurônio, tá? Então aqui ó, neurônio. Aqui está a representação então com um desenho, né, de como seria esquematicamente um neurônio. Bom, elas são as células responsáveis por fazer a condução dos impulsos nervosos, tá?
E existem diferentes tipos de neurônios. A gente já vai ver alguns tipos de neurônios aqui, tá bom? E aí, vamos, né, primeiro detalhar aqui a constituição então de um neurônio. Basicamente, essa parte aqui, ó, em que nós temos o maior volume, né, da célula, ela é chamada de corpo celular, tá? Então é onde traz o maior volume dessa célula. Essas ramificações que nós temos no corpo celular, elas são chamadas de dendrito, tá? Dendrito. Lógico, é uma célula, né? Portanto, se é uma célula, ela possui, né, uma célula eucariótica, então ela possui uma região nuclear, né? Então aqui está o núcleo da célula, tá? Bom, agora essa outra parte aqui, ó, mais alongada, tá? Ela é chamada de axônio. É o axônio dessa célula, tá? Do neurônio. Nesse axônio, eles têm, né, a terminação, né, aqui da nervosa, a terminação do neurônio, tá? Ela termina aqui numa ramificação. E ela tem aqui, ó, vocês estão vendo aqui em roxo, lilás, não sei que cor que é essa, né? Elas têm a bainha de mielina, tá? É uma estrutura que ela reveste em partes esse axônio, que ela vai ter uma função importante para a condução do impulso nervoso, mais especificamente na velocidade do impulso nervoso, tá? Nós já vamos comentar sobre essa bainha de mielina, super importante ela, tá? Aqui está só mostrando para nós a direção do impulso nervoso. Então, qual é o sentido que o impulso nervoso percorre uma célula do neurônio? É do sentido do corpo celular em direção ao axônio, tá? Então, é nesse sentido em que a seta está apontando aqui, ó. Tá? Daqui para cá. Tá certo? Continuando então. Eu falei para vocês sobre os diferentes tipos de neurônios. E os neurônios, eles podem ser aqui, ó, estão classificados aqui de acordo com a forma deles, tá? É uma das formas de classificação. De acordo com o formato, eles podem ser unipolar quando daqui do corpo celular parte apenas uma ramificação, ó, tá partindo somente um, então é chamado de unipolar, tá? Não tem aqueles dendritos aqui na região da frente, tá? Só tem a parte do axônio vindo aqui para trás. Ele pode ser bipolar, quando ele parte duas ramificações, ó, uma para cima e uma para baixo, tá? Ah, qual que é o sentido do impulso nervoso? Sempre nesse sentido aqui, ó, dos dendritos em direção ao axônio, tá? Da mesma forma aqui, tá? Direção aqui, ó, do corpo celular em direção ao axônio. E esse daqui? Esse aqui é chamado de pseudo-unipolar. Por que pseudo-unipolar? Unipolar, ó, porque ele parte somente uma ramificação do corpo celular. Só que é pseudo por quê? Porque ele tem outras aqui, ó, uma ramificação para cima e uma para baixo. Aqui ele se divide em duas partes, ó. Então ele sai apenas uma do corpo celular, mas depois ele se divide, né? Então ele é chamado de pseudo-unipolar. Também o impulso nervoso também percorre nesse mesmo sentido, tá? Daqui para cá. E esse daqui, ó, é chamado de multipolar. Por que multipolar? Porque daqui do corpo celular, tá vendo que parte várias ramificações, ó? Tá partindo várias ramificações aqui, tá? Então, ele é chamado de multipolar, tá? Nós temos aqui as ramificações dos dendritos e aqui a ramificação do axônio. Também o impulso nervoso também segue nesse mesmo sentido. Nós podemos também classificar esses neurônios quanto à sua função, tá? Quanto à sua função, a função, achei que a função era fazer a condução do impulso nervoso. Sim, só que há diferentes tipos de condução de impulso nervoso. Aqui, por exemplo, são os neurônios chamados de sensorial ou então aferentes, tá? Nós estamos nesse daqui, ó. Sensorial ou aferente. O que significa isso? São os neurônios que vão conduzir os impulsos nervosos para a região do sistema nervoso central, tá? Então eles vão captar, eles estão lá ligados, né, aos receptores que captam o estímulo e conduzem esse estímulo para ser interpretado. Por exemplo, você encostou a mão numa panela quente, você detectou a temperatura daquela panela. Essa informação de temperatura da panela vai ser mandada agora por neurônios aferentes ou sensoriais para a interpretação, né? Então, eles vão ser mandados essa informação ainda para ser processada. Elas são feitas através da atuação de neurônios sensoriais, ou então chamados de aferentes, tá?
E toda essa informação que a gente detectou, então, falou assim, essa panela está meio morninha, acho que eu vou deixar mais tempo aqui esquentando. Então, quando você devolveu essa informação com a sua interpretação, ela é devolvida através da atuação de neurônios motores. Então, são esses aqui, ó. Os neurônios motores também podem ser chamados de neurônios eferentes. Eles trazem a resposta, tá? E essa conexão entre os neurônios aferentes e eferentes, sensoriais ou motores, elas são feitas por neurônios associativos, tá? Então, o neurônio associativo, ele faz a associação, tá? Entre os neurônios aferentes e eferentes, tá? Entre sensitivos e motores. Bom, continuando ainda. E eles podem ser, né, classificados de acordo com a sua localização. Por quê? Eu falei para vocês que a parte, né, do neurônio que tem o maior volume celular é a parte do corpo celular. E quando nós reunimos uma grande quantidade de corpos celulares ali, elas formam uma parte mais escura, chamada então de substância cinzenta. Ó. Então, quando os corpos celulares estão reunidos ali, né, de vários neurônios juntos, eles estão reunidos, eles formam, quando a gente analisa isso num exame, né, de ressonância, por exemplo, nós vamos detectar que essa coloração que ele aparece é uma coloração mais escura. Então, a gente chama ela de substância cinzenta. Já os axônios, como ele tem, né, um volume celular menor, eles ficam um aspecto mais claro, e ela foi chamada de substância branca. Então, quando eu falar para vocês massa cinzenta ou substância cinzenta e massa branca, eu estou me referindo ao quê? À região onde estão concentrados os corpos celulares, que é a cinzenta, ou então a região onde estão concentrados os axônios, né, dos neurônios, que é a substância branca, tá? O que isso importa? Importa por quê? Porque nós vamos ver agora, né, as regiões do nosso sistema nervoso. E nós vamos ver que nós temos uma região específica do nosso sistema nervoso central, que é a região do encéfalo, no nosso cérebro, tá? E a região da nossa medula espinhal. Tanto a medula espinhal quanto o encéfalo, eles fazem parte do sistema nervoso central, tá? Só que eles têm uma diferença nessa substância branca e cinzenta. Na nossa medula espinhal, a substância branca ela fica voltada para o lado de fora da medula. E internamente é onde está a substância cinzenta, tá? Olha aqui, ó, apontando substância cinzenta, tá? Ela está apontando essa parte laranjada aqui dentro, ó. Então ela fica voltada para dentro. E a massa branca, a substância branca, ó, ela está apontando para o lado de fora, fica mais externo aqui, ó, substância branca, tá? Só que essa situação se inverte lá no nosso cérebro. Lá no nosso cérebro, olha só como é que fica. A substância cinzenta, agora ela está aqui, ó, para o lado de fora. Ela está mais externamente, na parte do córtex cerebral. Enquanto que a substância branca, olha só, ela está localizada aqui na região mais interna do nosso cérebro. Então, vocês têm que perceber que essa situação é diferente. Tanto na medula espinhal quanto no encéfalo, nós temos as duas substâncias, branca e cinzenta. Só que na medula espinhal, a substância cinzenta fica por dentro e a branca por fora. E no nosso encéfalo, nosso cérebro, a substância cinzenta fica para fora e a branca fica para dentro. É uma o inverso da outra. Tá bem? Continuando, vamos falar agora das células da glia. Falamos sobre neurônios, agora vamos falar das células da glia. As células da glia, elas são outras células do nosso sistema nervoso, só que elas são células que são acessórias. Ela não tem a função, então, de fazer a condução do impulso nervoso, e sim de fazer, né, prestar uma ajuda para as células do neurônio, tá? Então, elas são células acessórias, né? Elas ficam assessorando, ajudando o funcionamento do neurônio. Nós temos diferentes tipos de células aqui, ó. Vocês não precisam saber exatamente todos esses nomes com função, eu só vou citar para vocês por conta de curiosidades, tá? Os oligodendrócitos, elas são células responsáveis por fazer a bainha de mielina no sistema nervoso central, tá? Então, na parte do sistema nervoso central, quem faz a bainha de mielina dos neurônios são os oligodendrócitos, tá?
Já as células de Schwann, que está aqui embaixo, ó, as células de Schwann, elas também são responsáveis por fazer a bainha de mielina, só que do sistema nervoso periférico, tá? Então é diferente essas duas aqui. Ambas fazem a bainha de mielina, só que uma no sistema nervoso central e no outro no periférico. As células da glia do tipo da micróglia, tá? Elas são células que elas ajudam, por exemplo, no processo de defesa do nosso sistema nervoso, tá? Então, se tiver algum tipo de antígeno de infecção por ali, são essas células da micróglia que são responsáveis por combater esses problemas que possam aparecer ali, tá? As células ependimárias, elas são células do tipo de revestimento, tá? Elas vão revestir as partes de cavidades, né, do nosso sistema nervoso. E os astrócitos, elas são as legítimas células auxiliares, né? Elas são células que auxiliam dando sustentação e dando nutrição para as outras células, né, do neurônio, do sistema nervoso, certo? Elas chamam-se astrócitos porque o formato delas se assemelham a estrelas, né? Então, eles deram esse nome aí, batizaram desse jeito. Tá? É a criatividade aí do pessoal, né, para dar nome. Bom, e agora, vamos falar como que ocorre, então, esse impulso nervoso. Fala assim, como que esse impulso nervoso passa? O que que é um impulso nervoso, tá? Então, minha gente, o impulso nervoso, eu já falei para vocês que eles passam, né, através de um neurônio no sentido do corpo celular em direção ao axônio, tá? Então, é nesse sentido aqui, ó. Tanto que está representado aqui embaixo, ó, propagação do impulso nervoso e tem uma seta aqui, ó, para mostrar para vocês que esse impulso nervoso ele passa nesse sentido da célula e quando ele chega no final aqui dessa célula do neurônio, ele vai passar daqui para o próximo neurônio, ou seja, ele vai passar do finalzinho do axônio, chamado de terminal axônico, tá? Ele vai passar para a pontinha do dendrito do próximo neurônio que está atrás dele, tá? Então, esse vai ser o ponto de conexão, né, onde vai ser passado esse impulso nervoso, do terminal axônico do neurônio da frente, né, chamado de neurônio anterior, com os dendritos do neurônio posterior, tá? Esse neurônio anterior e posterior também são chamados de neurônio pré-sináptico, né, que vem antes da sinapse, e o neurônio pós-sináptico, que vem após a sinapse. Ué, o que é essa sinapse aí, professor? Essa sinapse é justamente isso aqui, ó. É a transferência desse impulso nervoso de um neurônio para o outro. Ela é chamada de sinapse, tá? Essa sinapse, ela ocorre em um espaço que fica entre esses dois neurônios. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. É onde ocorre essa transmissão desse impulso nervoso, tá bom? Bom, falando então em impulso nervoso, em sinapse, nós temos dois tipos de sinapse. Elas são chamadas então de sinapse elétrica e sinapse química, tá? Quando o neurônio faz uma sinapse elétrica, ela não faz a química. Quando ela faz a química, ela não faz a elétrica, tá? Não é as duas ao mesmo tempo. Bom, o que é para essa sinapse? Vocês têm que entender que esse impulso nervoso que ele vai ser transmitido, ele nada mais é do que uma corrente elétrica. Então, ele é um sinal elétrico que ele é passado. Nossa, sinal elétrico? Como que ele gera um sinal elétrico? Esse sinal elétrico ele é gerado através de uma diferença de cargas, né? Cargas positivas e negativas. Quando a gente tem uma carga positiva e uma negativa, você não tem uma pilha que tem um polo positivo, um polo negativo. Essa diferença de potencial, ela gera então uma descarga elétrica, um sinal elétrico, tá? Então essa diferença de cargas que nós vamos ter no ambiente de fora de um neurônio com dentro de um neurônio, ele gera uma descarga elétrica. E como que essa diferença de potencial, essa diferença de cargas acontece? Ela acontece devido a concentrações de sódio e de potássio dentro e fora dessas células, tá? Nós temos para o lado de fora da célula uma concentração maior de sódio e do lado de dentro uma concentração maior de potássio. Essas concentrações aqui, ó, elas vão manter então uma polaridade positiva para o lado de fora e negativa para o lado de dentro, tá? E o que acontece? Acontece que esse impulso nervoso, ele vai sendo transmitido para cá
através dessa diferença de cargas que ela começa a acontecer durante, né, essa passagem do impulso. Durante a passagem do impulso ao longo dessa célula do neurônio, os íons sódio eles começam a ir para dentro do neurônio, tá? Alterando a carga. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo a condução do impulso nervoso daqui para cá. Então, os íons sódio eles vão entrando dentro dessa célula, gerando esse impulso, nessa diferença de potencial e conduzindo o impulso nervoso então. O sinal, a sinapse elétrica, como que ela acontece? Quando os íons sódio eles entram, né, aqui dentro do neurônio, eles passam direto através dessas junções comunicantes de um neurônio para o outro. Então, ó, aqui está o neurônio da frente, aqui está o neurônio de trás, tá? Aqui está o axônio e aqui está o dendrito do outro. Quando esse sódio entrou aqui, né, nesse neurônio da frente, ele já passa direto por essas junções comunicantes aqui, ó, por esses canais, e ele causa essa diferença de potencial para aqui nessa célula de trás, gerando um outro impulso nervoso que vai passar e sendo conduzido então em direção ao final dele e passando para o próximo neurônio e assim por diante, tá? E a sinapse química? A sinapse química, ela também ocorre, né, essa diferença de potencial gerando um sinal elétrico, tá? Só que o que acontece? Quando esse sinal elétrico chega aqui no final, ele gera uma entrada de íons cálcio aqui para dentro, tá? E essa entrada de íons cálcio aqui dentro, né, ele faz essa abertura de íons cálcio, ele promove, né, a liberação de substâncias que estavam armazenadas aqui no finalzinho desse neurônio, tá? São chamadas de vesículas e dentro dessas vesículas elas possuem essa substância chamada de neurotransmissor. Então esse cálcio, quando ele entra aqui, ele faz com que essas vesículas de neurotransmissores, elas cheguem aqui no finalzinho e elas se abram nesse espaço aqui, ó, chamada de fenda sináptica que eu falei para vocês, e liberam esses neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores eles se ligam, né, nos receptores do neurônio de trás, tá, no próximo neurônio, eles deixam aberto momentaneamente uma passagem que faz com que íons de sódio que estavam para o lado de fora, eles entrem aqui dentro, tá? Então, esses neurotransmissores, o que eles fazem? Se ligam nos receptores, abrindo os canais para entrar sódio e gerar um novo sinal elétrico, um novo impulso nervoso, que vai ser transmitido, então, até o final dessa célula e passando adiante para as outras, tá? Por que é um sinal químico? Porque ele faz a liberação de substâncias químicas, de neurotransmissores, tá bom? Então, essa é a diferença entre essas duas. Nesse caso, no nosso caso, tá, é mais vantajoso nós termos esse tipo, né, de sinapse química, porque ela envolve mais processos aqui. Afinal, como que um negócio que é mais complicado, tem mais etapas, é melhor para a gente? É melhor por quê? Porque quanto mais etapas nós temos, melhor são as formas, né, mais formas nós temos de regular essas conduções de impulso nervoso. Pensa, por exemplo, você compra um equipamento qualquer, um controle remoto, por exemplo, de uma TV. No seu controle remoto da TV, você tem lá 2 botões só, tá? É extremamente simples. Aí fala, é fácil de usar, com 2 botões eu sei o que são esses botões aí. Só que você só tem 2 tipos né, de opção. Já num controle que você tem um mundaréu de botões ali, você consegue ter o quê? É mais difícil, né, de você fazer essa atividade, só que você tem mais opções de regulagem, tá? Então, nessa sinapse química, ela toma uma vantagem sobre a sinapse elétrica, tá? Bom, continuando. Aqui é só para mostrar para vocês, então, essa sinapse química, tá? Que eu falei para vocês, ó. Os neurotransmissores, eles começam a ser liberados nessa fenda sináptica, né? Que são essas bolinhas azuis que estão mostrando. Esses neuroreceptores, elas se ligam aqui, ó, nos receptores do neurônio de trás, tá? E quando eles se ligam, eles abrem esses canais aqui, ó, que faz com que os íons sódio, eles entrem dentro dessa célula,
gerando então de novo um sinal elétrico que promove então um novo impulso nervoso, tá? Esse espaço aqui que eu estou mostrando para vocês é esse espaço que está aqui nessa célula, ó. É o espaço da fenda sináptica, tá? Entre um neurônio e outro. Isso é a sinapse. Bom, vamos entrar agora propriamente no sistema nervoso, tá? Falando dos órgãos que compõem agora o sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso central, eu falei para vocês que era dividido em encéfalo e medula espinhal ou espinal, tá? O encéfalo, ele vai ser composto, é uma região que ela é composta por vários órgãos. Dentre esses órgãos nós temos cérebro, hipotálamo, tálamo, hipófise, bulbo, cerebelo e ponte. Lá no sistema nervoso periférico, né, eles são compostos do quê? O sistema nervoso periférico é basicamente composto de nervos e gânglios. Tá bom? Já vamos falar então o que são essas estruturas. Começando pelo sistema nervoso central, então, tá? Vamos para algumas características gerais aqui. O sistema nervoso central, ele é responsável por receber as informações e processar essas informações, né? Interpretar elas, tá? E só para questão de curiosidade, o cérebro, né, ele é o maior órgão que compõe, então, esse sistema nervoso central, né, a parte do encéfalo, tá? Então, na região do encéfalo, o cérebro, ele compõe, né, cerca de 80% aí, né, do volume do encéfalo, é o cérebro que compõe, tá? Ele pesa, né, eu coloquei uma informação bem curiosa para vocês, ó. Ele pesa aproximadamente 1,3 kg, tá? E isso corresponderia mais ou menos o peso, né, ao peso médio de uma pessoa ali, a mais ou menos 2% do peso do corpo dela, tá? Então o cérebro, ele representa 2% do peso de uma pessoa. Só que esse órgão aí, que representa só 2% do peso, ele é responsável por 25%, né, do bombeamento de sangue, que não do bombeamento, perdão, né? Ele tem uma utilização de 25% do sangue que é bombeado pelo coração, tá? É isso, agora ficou melhor a frase. Então, de todo o nosso sangue, né, que circula do nosso corpo, 25% desse sangue, ele tem que ser desviado para a região do nosso cérebro para ser utilizado por ele, tá? Devido à sua grande atividade. Então, ele requer muito sangue ali. Bom, vamos para algumas coisinhas, informações aí sobre o cérebro, tá? Primeiro, o cérebro ele é dividido em duas partes, tá? Ele tem dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, certo? Aqui eu coloquei para vocês nessa figura que fala aqui, ó, o cérebro, né, o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela lógica e o direito é pela criatividade, tá? Galerinha, essa informação, talvez vocês saibam disso, né, desde a época lá da tia Vera do Fundamental, tá? O lado direito, ele controla também o lado esquerdo, né, do nosso corpo. E o hemisfério esquerdo vai controlar o lado direito do nosso corpo. Isso aí tudo bem, tá? Mas essa parte agora que eu falei para vocês, que o lado esquerdo é o cérebro que tem a lógica e o lado direito é o da criatividade, não é bem assim. Isso aqui é meio que uma lenda, tá? Criou-se um mito a respeito disso aí, porque, de certa forma, assim, é uma informação que fica fácil para a gente entender mais ou menos como que o nosso cérebro funciona, né? Só que o nosso cérebro, ele não é nada simples. A complexidade de funcionamento do cérebro, ela é tão grande que ela não dá para ser explicada de uma maneira tão simplista assim, tá? Então, esquece essa história que o lado esquerdo é da lógica e o lado direito é da criatividade. O nosso cérebro todo, é lógico que ele vai apresentar regiões diferentes do cérebro, como eu coloquei aqui ao lado, ó. Ele tem o lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e o lobo temporal, tá? São regiões diferentes aí que são do nosso cérebro. Só que eles agem todos em conjunto, né? Então eles têm um funcionamento muito elaborado, tá? Muito entremeado. E é muito simplista a gente falar que o lado direito é da lógica, o lado esquerdo o lado direito é da criatividade. Não é exatamente desse jeito, tá? Bom,
E aqui, ó, coloquei para vocês também as subdivisões para vocês entenderem, tá? Então, essa região maior aqui em cinza é a região do cérebro. A região de fora, né, a parte de fora do nosso cérebro, nós chamamos ela de córtex cerebral, tá? Bom, os dois hemisférios, né, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, eles são unidos por essa região aqui, ó, o corpo caloso, tá? O corpo caloso, então, é o que junta, faz a conexão desses dois hemisférios aqui, ó, esquerdo e direito, tá certo? E aqui nós vamos trazer para vocês as outras estruturas do cérebro que nós vamos ver agora no próximo slide. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, do que era a função do cérebro, que eu acabei não mencionando para vocês ali, mas para que serve o cérebro? Ele é responsável por memória, né, armazenar informações, por processamento das informações, né, pelas emoções, pela linguagem, tá? Então, o nosso cérebro tem todas essas funções aí, tá? Bom, vamos para as outras partes agora do encéfalo. O cerebelo agora, a vez dele. O cerebelo, minha gente, ele é responsável principalmente pelo equilíbrio, tá? E tônus muscular. Sabe o que é tônus muscular? É quando você, por exemplo, contrai, né, uma parte do seu corpo para querer manter o equilíbrio. Por exemplo, você está em cima de uma bicicleta, né? Você está tentando se equilibrar em cima da bicicleta, né, sem colocar os pés no chão. Aí a bicicleta ela começa a pender para a esquerda. O seu corpo, né, ele faz contração da musculatura do lado oposto para tentar manter o equilíbrio jogando o seu peso para o outro lado. Aí a bicicleta começou a tombar para o outro lado. Aí você contrai o corpo, né, as musculaturas do outro lado, tá? E contrabalanceando esse peso. Esse movimento de contração muscular para manutenção do equilíbrio é chamado de tônus muscular, tá? E uma outra curiosidade é que o cerebelo, como ele é responsável pelo equilíbrio, ele tem uma ligação com a nossa orelha interna. Eu falei, ué, desde quando, né, a nossa orelha serve para equilíbrio? A nossa orelha serve para captar som. Mas uma outra função secundária da nossa orelha é manutenção do equilíbrio, justamente por essa estrutura aqui presente na orelha interna, chamada de labirinto, né? Então, dentro do nosso labirinto, nós temos um líquido chamado de endolinfa, que ele faz essa percepção, né, da posição do nosso corpo, tá? E o nosso cerebelo possui uma relação direta com os receptores nessa região do labirinto. Uma outra curiosidade do cerebelo é que, por exemplo, animais com grande agilidade, felinos, os primatas, por exemplo, de chimpanzés, macacos, né, que ficam ali saltitando em árvores, essas coisas, eles têm um cerebelo mais desenvolvido, tá? Justamente porque a noção de equilíbrio, a sensação de equilíbrio deles é maior do que a nossa. Bom, passamos agora rapidamente para o bulbo, tá? Já vou mostrar na figura onde ficam esses dois órgãos. O bulbo é um órgão que ele está relacionado, né, ao funcionamento de órgãos vitais, principalmente daqueles que têm movimentação involuntária, ou seja, que a gente não consegue controlar, tá? Voluntariamente. Então, o que é isso? Ele está ligado, ó, basicamente, bem coisa simples, né? Não serve para quase nada. Ele vai regular o quê? Batimentos cardíacos, tá? Respiração, pressão sanguínea, tá? Além disso, ele também está relacionado com alguns neurônios que faz o controle da deglutição, que é para engolir alimentos, da tosse e do vômito, tá? Então, o bulbo, ele está relacionado a isso, né? A esses movimentos involuntários do nosso corpo. Bom, tá aqui, ó, nessa figura ao lado, o bulbo está aqui, ó, tá? É uma regiãozinha de conexão, tá? Acima do bulbo é a parte aqui, ó, do encéfalo, tudo, né? E aqui para baixo é a parte da medula espinhal, por isso que ela é uma região de conexão, tá? Entre o encéfalo e a medula. E o cerebelo que está aqui, ó, tá? Essa parte roxa aqui, é a segunda maior parte do nosso encéfalo. Belezinha? Fica na parte de trás da cabeça. Aqui seria a parte... Perdão, não tá pegando a caneta aqui, ó. Aqui seria a parte da frente, tá? Do nosso rosto aqui, ó. Aqui seria a parte de trás, posterior, perto da nuca, tá? Bom, vamos lá. Continuando que temos mais coisa ainda. Partindo agora para as outras partes do encéfalo. Temos a região da ponte cerebral, tá? Chama-se ponte porque ela é uma região de comunicação também. Ah, você não falou que era o bulbo? Não, a ponte ela vai conectar o quê? Ela conecta essa região do bulbo aqui para essa região superior, né, do encéfalo.
ela vai fazer o quê? Qual que é a função da ponte? É a transmissão de impulsos nervosos, tá? Ela vai encaminhar esses impulsos nervosos que vêm então da medula, que vai para a medula, que vem do cérebro ou que vai do cérebro, ou que vai também para o cerebelo, tá? Então, ó, cerebelo, cérebro e medula, ele vai fazendo essa conexão aí, tá? O hipotálamo, tá? O hipotálamo, tá aqui na figura, grifei aqui, circulei para vocês. Ela está na base do crânio, né? Na base do cérebro, tá? Juntamente com uma outra estrutura que é a hipófise. Por que estou circulando as duas juntas? Porque tanto o hipotálamo quanto a hipófise, elas são responsáveis pela produção de hormônios. Os hormônios produzidos pelo hipotálamo têm grande relação com aquelas coisas de desejo, né? Então, o desejo de por comida, né? Então, aquela sensação de fome, a sensação de sede, a sensação de temperatura do corpo, o desejo sexual. Então, o hipotálamo, ele está ligado a essas sensações, tá? Então, os hormônios que eles produzem também têm uma ligação bem íntima com todas essas sensações. Já a hipófise, ela é uma glândula super importante, não que as outras não sejam, mas ela é super importante porque ela exerce o controle sobre outras glândulas endócrinas, né? Outras glândulas que produzem hormônios. Por conta desse papel de exercer o controle das demais, é ela que é o manda-chuva, é ela que manda tudo, né? Ela é chamada de glândula mãe, ou então glândula mestra, tá? Vocês podem ver por aí um outro nome para a hipófise, também chamada de pituitária, certo? Bom, essa glândula ela vai produzir hormônios que vão regular o funcionamento de outras glândulas que produzem outros hormônios, tá certo? Bom, continuando agora. Nós temos agora a medula espinhal, tá? Que é a segunda parte ali do sistema nervoso central. A medula espinhal, então, é quando ela sai dessa região craniana e ela passa agora ao longo do nosso corpo, percorrendo o sentido dentro aqui, ó, da coluna vertebral, tá? Então, a medula espinhal é toda essa parte em lilás aqui, ó, que percorre o interior das nossas vértebras. Ela vem desde a região cervical aqui, da primeira vértebra cervical, até a região da nossa lombar aqui, ó, tá? Das últimas vértebras lombares. Bom, essa medula espinhal nada mais é do que um feixe de fibras nervosas ali. É como se fosse, por exemplo, o cabo que leva uma informação de uma máquina para outra. Você tem um computador na sua casa, o que conecta o seu monitor, né, com a CPU do seu computador? É um cabo que passa ali. Ele que está levando a informação da sua CPU para o monitor, tá? E vice-versa. Também é esse o papel da nossa medula, tá? Ele vai servir como um cabo de comunicação. Então, dentro, né, constituindo essa medula espinhal, nós temos aí, né, formado por tecido nervoso, tá? E nós temos os neurônios que passam por ali, né, fazendo toda essa comunicação e transmissão desses impulsos nervosos. Então, ó, função dele, estabelecer a comunicação entre o sistema nervoso e o corpo, tá? Então, toda a parte do nosso corpo, nossos membros, músculos, né, com o sistema nervoso, tá? Ele que faz essa comunicação. E ele também tem uma participação super importante em um reflexo, né, em uma resposta rápida do nosso corpo, chamada de ato reflexo, tá? Ato reflexo ou também arco reflexo, tá? Você pode ver escrito qualquer um dos dois, ó, ou até mesmo os dois aí. Ato ou arco reflexo. O que é isso? Né? Você falou que era o nosso cérebro que comandava processava esses movimentos voluntários. Sim, né? Mas você tem que entender que o ato reflexo ele não é voluntário, ele é involuntário, tá? É contra, vai independente da nossa vontade. É o nosso corpo que vai fazer esse movimento para quê? Para preservar a nossa integridade. Como que isso acontece? Olha bem aqui nessa figura que eu mostrei aqui ao lado para vocês. Imagine você espetando o dedo numa agulha, num alfinete, né? Sem querer ali, ó, você foi lá, tropeçou e caiu de dedo em cima num alfinete, né? O
Que dor? Ele entra embaixo da unha, imaginou? Entrando embaixo da unha. Quando você espeta o dedo, o que acontece? Imagine o seguinte, se tudo isso seguisse o trajeto normal, né, de uma sensação do nosso corpo que vai para o nosso cérebro interpretar. Qual que seria o percurso? Você espetaria o dedo numa agulha, os receptores presentes aqui, ó, na superfície aqui da pele do dedo iam perceber que furou, né, a pele. Aí eles iam encaminhar essa informação para os neurônios aqui, ó. Que neurônios? Neurônios aferentes, né, ou então sensoriais. Esses neurônios, eles iam mandar essa informação aqui, ó, do dedo, ia passar pelo seu braço, ia chegar lá na sua medula espinhal, tá? Da sua medula espinhal, ele ia encaminhar toda essa informação, medula espinhal acima, ia subir a medula espinhal, até passar pelo bulbo, pela ponte e chegar no seu cérebro. Aí o seu cérebro vai interpretar, furei o meu dedo, está doendo, preciso tirar ele rapidamente, senão vai machucar. Aí o que ele faz? Devolve essa resposta para você. Que resposta? Fala, tira o dedo daí, seu tonto. Aí ele devolve essa resposta para a medula espinhal, ela vai passar por todo o percurso de novo da medula espinhal, devolver agora aqui, ó, pelos nervos eferentes ou então motores, que vai chegar no músculo do dedo aqui, para ele retirar o dedo lá da agulha. Até quando fizer todo esse percurso, tudo aqui, essa interpretação do cérebro, até voltar a resposta para você tirar o dedo, seu dedo já necrosou, tá podre e caiu, tá? Não, mentira, não é tão lento assim, né? Mas ia demorar muito. Então, para evitar esse tipo de dano, imagine, por exemplo, se é um fogo, se é alguma coisa, uma substância que cause uma queimadura, como um ácido, uma base, né? Então, você precisa fazer bem rápido esse movimento. Então, como que ele é feito? Olha só como que é feito esse ato reflexo. Espetou o dedo. Esses receptores da pele captaram essa informação, transmitiram então para os neurônios aferentes. Esses neurônios aferentes mandaram essa informação aqui para a medula espinhal, até aí o mesmo percurso que eu falei antes. Só que aqui, da medula espinhal, ele já passa direto, né, para esses neurônios conectivos aqui, ó, tá, de associação. Esses neurônios de associação aqui, eles já fazem a resposta. E eles já determinam, né, que fala assim, ó, tira o dedo rápido daí, né, não preciso nem mandar essa informação aqui para o cérebro para ele processar, eu já sei que está machucando. Então ele já devolve essa resposta para os neurônios eferentes, né, ou motores, que já tira o dedo rapidamente dali. Então ele passa essa informação para a medula espinhal que ela já devolve a resposta mandando tirar. É por isso que esse tipo de movimento nós não temos consciência dele. Imagine essa situação, você está sem querer, você encostou ali em uma superfície que está muito quente e você rapidamente já tira essa mão dali, né? Para pensar, você teve consciência de fazer esse movimento? Você mandou o seu braço ser retirado dali, dessa região? Não fez tudo isso, você não teve consciência desse movimento. Sem você perceber, você já tirou a mão, tá? Depois que você viu que estava quente, né? Você percebeu que estava quente, porque chegou atrasada essa informação, né? Então, esse reflexo aí, ele é involuntário, porque ele não passou pelo seu cérebro para interpretar. Foi a própria medula que já devolveu a resposta, tá? Uma outra situação que você encontra muito isso é quando você vai ao médico e o médico dá aquela marteladinha no seu joelho, né? Isso é chamado de reflexo patelar. É a mesma coisa, o médico nada mais ele está fazendo do que testar o seu reflexo, né? O seu ato reflexo. Ele dá uma batidinha, né, ali no seu joelho, aquilo lá já vai a informação para a sua medula espinhal que devolve a resposta, mandando você tirar a perna dali. Por isso que você, né, faz aquele movimento da perna, tá? Sem o seu cérebro pedir para você fazer isso, tá bom? Então isso é chamado de reflexo patelar. É um exemplo clássico de ato reflexo que é feito em vocês, né, quando vocês vão ao médico, tá bom? Vamos falar um pouquinho, né? Agora terminamos de falar, né, sobre o sistema nervoso central, mas antes de encerrar por completo, nós temos que falar dos ossos e das meninges, que servem como proteção do nosso sistema nervoso central.
Então, o que que protege? Protege o nosso sistema nervoso central, os ossos. Quais ossos? A região do encéfalo é protegido pelo crânio e a região da medula espinhal são protegidos pelas vértebras, tá? São eles que revestem fazendo essa proteção. Coloquei aqui a quantidade de vértebras porque muita gente tem a curiosidade de ficar perguntando, quantas vértebras nós temos? Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e as últimas vértebras, elas são fundidas, elas são fusionadas, né? Numa região que chamamos de sacro e cox. E nós temos também, além da proteção do osso, do crânio, né, nós temos a proteção de membranas ali, que protegem, tá? Essas membranas são chamadas de meninges. É para o nosso cérebro não ficar batendo diretamente no osso do crânio, ficar tendo esse atrito. Imagina você dar uma freada, por exemplo, no carro ali, né? Está indo rápido e de repente freia. Quando freia, o seu cérebro iria bater com tudo, né, no osso do crânio que está aqui. Para não ter esse impacto de ficar batendo, esfregando, atrito, né? Nós temos essas camadas chamadas de meninges. O que são essas meninges? Acompanhem comigo. Ó. Se eu pegar um pedacinho aqui da cabeça dessa pessoa, ó, recortei um quadradinho aqui, ó, tá? E agora eu vou ampliar o tamanho dele. A parte de fora é formada pelo osso do crânio, tá? Aqui dentro, ó, estaria a região do cérebro. Entre o osso do crânio e o cérebro, nós temos essas meninges. Quais são essas meninges? Eu falei que são membranas. Nós temos uma membrana aqui, ó, externa chamada de dura mater. Nós temos uma membrana intermediária chamada de aracnoide, porque ela tem umas perninhas assim, ó, tá? Que parece perninhas de aranhas, né? E nós temos uma camada mais fina que é em contato com o cérebro já, ó, mais interna, chamada de pia mater. Então a meninge é formada por dura mater, aracnoide e pia mater, tá? E nesse espaço aqui, ó, que, né, entre a aracnoide e a pia mater, onde tem essas perninhas da aranha que eu falei para vocês, ela é preenchida por um líquido chamado de líquor. Não é licor, é líquor, tá? Esse líquor, ele tem uma importante função também de absorção de impacto, né? Quando você bate em um líquido, essa força de impacto mecânico, ela se dispersa nesse líquido, causando menores danos, então, na estrutura do cérebro aqui, tá? Então, o nosso cérebro fica muito bem protegido com isso. Então, esse sistema de meninges é um sistema de proteção para que o nosso cérebro não tenha contato direto com o osso do crânio. É por isso que, se você tiver algum problema nessas meninges, como por exemplo uma infecção, seja ela viral ou bacteriana, você tem o caso das meningites, tá? A meningite nada mais é do que uma infecção causada nas meninges. E essas meningites, elas são muito perigosas, porque elas já estão ali, ó, em contato com o seu cérebro, né, com o sistema nervoso central, tá? Tanto é que as meningites, elas podem levar à morte, facilmente elas levam à morte uma pessoa, se não tratada com rapidez, tá? Tudo bem? Bom, então tudo bem não, né? Tudo mal, né? Porque senão a pessoa já morre, mas entenderam, eu acho, né? Continuando então. Vamos falar agora do sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? Do que ele é formado, né? Eles são formados de nervos e gânglios. O que são nervos? Eles são estruturas, tá? Que eles são, na verdade, são prolongamentos, são cabos ali de neurônios, tá? De axônios, que eles saem para conduzir os impulsos nervosos para os nossos membros, tá? Então, ele sai da nossa medula espinhal, tá? E vai levar essa informação para as demais partes do nosso corpo. Esses são os nervos. E o que são os gânglios? Os gânglios nada mais são do que aglomerados de corpos celulares. Então, ele forma aqui, ó, um conjuntinho de corpos celulares aqui, tá? E os nervos, eles são prolongamentos dos axônios, tá bom? Bom, eu coloquei até aqui, ó, os gânglios aparecem como pequenas dilatações em certos nervos. Então, eles ficam uma barriguinha, dá uma engordadinha aqui, ó, tá? É onde estão os corpos celulares, formam os nervos. Bom, pus até aqui para vocês nessa figura, ó, chamando a atenção para vocês não esquecerem que massa branca e massa cinzenta na medula espinhal. Como que é essa situação?
Massa cinzenta é por dentro, massa branca é por fora, na medula espinhal. No cérebro, inverte. Vamos falar agora dessas divisões do sistema nervoso periférico. A primeira divisão dele é o sistema nervoso periférico, ó, sistema nervoso periférico somático, tá? O que é o somático? É a mesma coisa que o voluntário, tá? Então, é quando a gente faz por nossa vontade, coordenado pelo nosso cérebro, tá? Então, o sistema nervoso periférico voluntário, tá? Ele é constituído por fibras motoras. O que é fibra motora? Né? São aquelas fibras que vão executar o movimento que foi comandado pelo nosso cérebro, né? Pelo central. Então, eles executam todos esses movimentos. Então, quem faz parte desse sistema nervoso periférico? Os nervos motores, tá? O nervo motor, ele traz a resposta do nosso cérebro e ele vai se ligar a quem? Diretamente aos músculos, para exercer essa movimentação, tá? Então, esse é o nosso sistema nervoso periférico somático. Ele é voluntário, tá? Ele também tem a função, lógico, né, de encaminhar os estímulos para, né, o sistema nervoso central, tá? Mas eles principalmente executam essas informações que foi processada, tá? E aí, nós temos agora o sistema nervoso periférico autônomo. Autônomo, o que é um autônomo? Que funciona sozinho, né? O que é um autônomo, uma pessoa do comércio, né? Autônomo. É aquele que é o seu próprio patrão, né? Ele tem um negócio próprio, ele é autônomo, tá? Então, o nosso sistema nervoso periférico autônomo, ele tem a liberdade de funcionar por ele só, tá? Então, é involuntário. Como que é esse sistema nervoso periférico autônomo? Ele está ligado aos órgãos internos, tá? Olha, ele possui ligação com órgãos internos. Como o que, por exemplo? Como o rim, como o intestino, como as musculaturas lisas que nós encontramos no sistema digestório, né? No estômago, no intestino, tá? E também fazem um controle do ritmo cardíaco lá no nosso coração, tá? Então também está ligado aos músculos estriados cardíacos. Bom, qual que é essa subdivisão dele, tá? Só lembrando, deixa eu circular aqui, ó, para enfatizar bem para vocês. Ele é involuntário, tá? Esse sistema nervoso periférico autônomo, ele é dividido em duas categorias. Ele é dividido em simpático, tá? E o contrário do simpático não é antipático, ele é parasimpático, tá? Eu sei que muita gente já pensou nisso. Ah, é um simpático e o antipático. Não, é o simpático e parasimpático. Os dois, já vou adiantar para vocês, ó, eles têm um funcionamento que ele é antagônico. O que é antagônico? O que um faz, o outro desfaz. Um oposto do outro, tá? Eles são controlados através de hormônios, tá? Qual hormônio? O sistema simpático, ele é controlado por dois neurônios que têm a função basicamente as mesmas, bem parecidas um do outro, chamado de adrenalina e noradrenalina. Não são os mesmos hormônios, tá? Eles estão produzidos em locais diferentes, mas a atuação deles é basicamente a mesma coisa. A adrenalina também é chamada de epinefrina, né? E a noradrenalina também pode ser chamada de norepinefrina. O que esses hormônios fazem? Tá? Vamos falar do simpático aqui. Ó. Eles vão fazer o quê? Eles vão tirar o nosso sistema, do nosso corpo, do estado normal. Então, considera uma pessoa num estado normal. Ele vai retirar desse estado normal. Tá? Então, quando tem liberação desses hormônios, adrenalina e noradrenalina, o que eles causam? Coloquei aqui para vocês, depois eu vou repetir essa figura, né? Coloquei aqui para vocês algumas das coisas que esses hormônios, adrenalina e noradrenalina, causam na gente. O que eles fazem? Ó, dilatação da pupila, inibe a salivação, dilata os brônquios pulmonares, acelera o batimento cardíaco, estimula a liberação de glicogênio para a corrente sanguínea, inibe o peristaltismo, que seria os movimentos do nosso sistema digestório, estimula a secreção de mais adrenalina e mais noradrenalina, tá? Aqui de novo, inibe o peristaltismo que já tinha falado, né, do intestino.
inibe a contração da bexiga, tá? Então, esses são alguns dos efeitos do simpático. E o parasimpático? O parasimpático vai responder a um hormônio chamado de acetilcolina. Aí fala, então ele vai fazer tudo o oposto. Na verdade, não é que ele faz o oposto. Ele simplesmente desfaz o que o simpático fez, tá? Então, se ele acelera o batimento cardíaco simpático, o parasimpático ele vai desacelerar. Mas não desacelerar no sentido de parar. Desacelerar no sentido de voltar ao normal. Então, o que ele vai fazer? Na verdade, o parasimpático ele retoma o nosso corpo à condição normal, tá? De funcionamento normal, como se você tivesse aí de boa, né? Como você está agora prestando atenção nessa aula, espero, né? Bom, vamos lá. Então, o que o simpático faz, o parasimpático desfaz, voltando o nosso corpo à normalidade. Bom, quando que acontece essa atuação desses dois sistemas? O sistema nervoso autônomo simpático, ele vai agir em duas situações que, se você for ver do ponto de vista fisiológico do funcionamento do seu corpo, elas fazem basicamente as mesmas coisas, tá? Como, por exemplo, numa situação frente ao perigo, em que você está com medo, né? Ou numa situação em que você está in love, apaixonado, né? Tá pensando no amor da sua vida, no seu crush, tá? Então, nessas duas situações, você tem uma descarga bem grande de adrenalina, né? E começa a ter aquelas alterações no seu corpo. Quando você vê a pessoa, o seu amado passando, né? Aquele cara que você admira ou aquela menina que você gosta, né? Você tem toda uma alteração do seu corpo, no sentido de que o seu coração acelera, a sua pupila dilata, né? Você começa a transpirar, dá um calor, tá? E essas situações também acontecem frente ao medo, ao perigo, né? Imagine, você tá lá com a camiseta do Palmeiras, de boa, você acabou de comprar na loja do Palmeiras lá, virou a esquina, você se depara de frente com a torcida da Gaviões da Fiel fazendo um protesto. Pronto, ferrou, né? E agora, o que acontece? Seu coração dispara, você começa a suar, sua pupila dilata, mesma coisa quando você está apaixonado. Você vê como o amor também tem os seus riscos, né? A situação é a mesma do perigo e a do amor ali. E quando toda essa situação passa, o que acontece? O seu parasimpático entra em ação, fazendo o quê? Te dando aquela sensação de alívio e voltando o seu corpo ao estado de normalidade, tá? Então, o seu corpo vai voltando, você não pode ficar com o coração batendo o tempo inteiro acelerado, transpirando, suando mais que tampa de marmita, né? Então, você tem que voltar o corpo ao normal. E quem faz isso é o parasimpático através da atuação da acetilcolina. Aqui eu falei para vocês que é repetir, então ó, pensem agora nessas situações. Tá lá apaixonado ou em perigo, o que acontece? Você dilata a pupila, né, para você enxergar melhor a sua paquerinha, né? Paquera antiga, né? Você chama agora de crush. Inibe a salivação, tá? Por que inibe a salivação? A salivação serve para você fazer digestão. Você não precisa fazer digestão nessa hora, né? Você vai ficar lá com a barriga roncando, né? Enquanto você está apaixonado olhando a mulher da sua vida. Então você não precisa ficar salivando, tá? Mesma coisa, ó, inibe a atividade do estômago, não precisa digerir. Inibe a atividade do intestino, não precisa fazer peristaltismo, né? Imagina, você está lá apaixonado, bate aquela vontade de ir lá no banheiro, fatiar o nhoque. Não, né? Então você tem que parar com essas situações aí. Aí o que acontece? Você relaxa a bexiga também. Aí fala, se eu relaxar a bexiga, eu vou fazer xixi na calça. É o contrário, se você contrai a bexiga que você faz xixi, né? Então você relaxa a bexiga, para você não ter que fazer xixi naquela hora, né? Você estimula a produção de adrenalina, né? E noradrenalina, que eu já falei para vocês. O seu coração, ó, ele começa a acelerar, tá? Por isso que a sua temperatura corpórea aumenta, né? Porque começa a acelerar, mais sangue circulando, né? Circula mais rápido, quer dizer, né? Relaxa os brônquios para quê? Para você ter uma melhor respiração, tá? Por quê? Porque você pode, por exemplo, numa situação de perigo, ter que sair correndo. E aí você precisa respirar melhor para oxigenar melhor os seus músculos, tá? Então você acelera o batimento cardíaco para ter uma melhor respiração também, certo? E promove também a ejaculação, tá? Porque você está no momento em que você já está com mais intimidade, você está numa relação sexual já com seu parceiro ali, tá? E também é o sistema nervoso simpático que promove a ejaculação. Lógico que não é numa situação de perigo que você vai fazer isso, né? Agora aqui é específico numa situação amorosa, né? E aí, para desfazer todos esses processos aqui,
Quem que entra? Ah, perdão, esqueci de comentar uma última coisinha aqui com vocês, ó. Estimula a liberação de glicose, tá? Para que é isso? Ele disponibiliza glicose para o seu sangue. Para quê? Para você tá tendo um gasto de energia maior, seu coração tá batendo mais rápido, às vezes o seu músculo precisa, né, funcionar rápido para sair correndo, tá? E você precisa ter glicose, né, para poder fazer a respiração celular, tá? Para queimar ela para fazer produção de ATP. E aqui o parasimpático nada mais é do que a atuação do sistema que vai desfazer tudo o que o simpático alterou. O simpático tirou o seu corpo do estado normal e o parasimpático vai devolver tudo. Então é o oposto, tá? Beleza, gente. Só para finalizar essa aula, só vou mencionar para vocês alguns problemas que podem estar relacionados ao nosso sistema nervoso central. Mal de Alzheimer, né, que não se descobriu exatamente ainda o motivo que causa isso, mas sabe-se que tem ligações genéticas, tem ligações, né, do estilo de vida que a pessoa leva, tá? Principalmente ligado à idade, tá? Então tem diversos fatores aí que podem estar ligados ao mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer é a pessoa começa a ter uma perda degenerativa do tecido nervoso. Começa a ter problemas de memória, né? Memória recente, começa a desaprender as coisas que sabe, tá? Epilepsia seria a pessoa que pode sofrer problemas de convulsão, né? Então o sistema nervoso tem um problema na condução dos impulsos nervosos e eles podem resultar em crises de convulsão. Acidente vascular cerebral é uma má circulação de sangue que ocorre na região cerebral, levando ao entupimento de algumas veias ou então ao rompimento de algumas veias, né? Que é chamado de AVC, né? Pode ser o AVC isquêmico ou o AVC hemorrágico, né? O hemorrágico é quando rompe uma veia e o sangue extravasa, causando uma hemorragia, ou o isquêmico é quando o vaso sanguíneo ele se entope, né? E não deixa passar sangue. Doença de Huntington e doença de mal de Parkinson têm os efeitos bem semelhantes. São duas doenças separadas, né, distintas, mas elas têm os efeitos bem iguais, sintomas bem parecidos, né, que é aqueles tremores, né, então ele causa uma má coordenação de movimentos, tá? Encefalites e meningites são doenças relacionadas a infecções, tá? Então infecções na região do encéfalo, nas meninges. Pode ser infecções bacterianas, virais, tá? Lesões, no caso de acidentes, né? Pode acontecer alguma lesão em uma parte do sistema nervoso, como por exemplo uma lesão no cérebro, né? Ou então uma lesão na medula espinhal, que pode haver o rompimento, né, dessa comunicação da medula, levando então a problemas de paralisia, né, de membros. Pessoas paraplégicas, tetraplégicas, né, que perdem movimento de braços, né, e pernas, ou somente das pernas, tá? E hoje em dia o que tem causado aí muitos problemas, né, que é o problema do câncer, dos tumores, tá, que podem afetar aí a região também do sistema nervoso central. Tanto tumores em nervos, em tumores em gânglios, né, como tumores no cérebro e na medula espinhal também podem aparecer. Certo, minha gente? Por isso mesmo eu reforço para vocês a manutenção então do estilo de vida saudável para evitarmos qualquer tipo de problema desses, incluindo exercícios para o nosso sistema nervoso central. Tá? Manter um cérebro ativo e saudável, você previne e muito o aparecimento desses problemas aí. Galerinha, a aula foi extensa com bastante informação, mas espero que tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.